Aleluia. Mateus capítulo 14, versículo 31. Poderia talvez até nem pregar, porque Deus já falou, mas Ele quer confirmar no seu coração de alguma forma. Talvez Ele ainda acredite que você precisa escutar um pouquinho mais. Louvado seja o nome do Senhor. E Mateus capítulo 14, versículo 31 nos diz: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Aleluia. Eu vou ler até disse-lhe, e você lê em voz alta a continuidade do texto. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé. Por que duvidastes? Aleluia. Glória a Deus. Senta, irmão, dando glória a Deus e aleluia. Eu tinha preparado uma outra mensagem. Nós sempre temos algo na manga, como o pastor disse que nós temos que ter. Então já tinha algo mais ou menos preparado, mas segunda-feira, no culto de oração, na campanha de oração, meditando na palavra, eu estava escalado ali para estar na porta, e meditando na palavra, lendo a Bíblia, lendo um pouco do livro de Mateus, conhecendo um pouco mais sobre o livro de Mateus, eu cheguei até esse texto, e Deus disse: é essa palavra que você tem que levar. É essa palavra que os meus filhos lá no ponto de pregação Gideões têm que escutar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós estudamos esse texto, nós podemos pegar a partir da morte de João Batista, quando Jesus fica sabendo sobre o acontecido, sobre a morte de João Batista, quando ele é avisado sobre o que aconteceu, e Jesus se desloca para uma cidade deserta. Jesus pega um barco e se desloca a uma cidade que, segundo a Bíblia, era deserta. Aleluia. E quando Jesus se desloca, ele é seguido por um povo. Glória a Deus. E quando Jesus chega nesse determinado local, ele se depara com uma grande multidão, diácono Elisan. E quando ele se depara com essas pessoas, ele se enche de compaixão, ele se enche de amor, e identifica que ali existiam pessoas que precisavam ser curadas. A Bíblia nos diz que naquele lugar pessoas enfermas foram curadas. Aleluia. Eu lendo a mensagem, também posso entender, diante dos milagres que Jesus fez durante a sua caminhada, eu também posso imaginar que talvez não tenha sido só enfermidades, mas também libertação, cura espiritual, falando com cada um ali presente, cada pessoa que se encontrava ali naquela multidão. Aleluia. Em um determinado momento, a qual já se fazia tarde, já começava a escurecer, os discípulos chegaram para Jesus e disseram para ele que já se fazia tarde, já estava escurecendo, e aquele povo, aquelas pessoas que se faziam presente, precisavam sair dali para buscar alimento, ir a aldeias para comprar comida, porque se ficasse muito tarde, iria ficar escuro, ia dificultar a locomoção, talvez se perdesse no meio do caminho, porque a escuridão no deserto não é a nossa noite, não é como você olhar daqui e enxergar lá o outro lado da rua. No deserto você tem apenas a luz do céu, a luz das estrelas, a luz da lua, você se perde com facilidade. E os discípulos se preocuparam com aquele povo que se fazia presente. Aleluia, glória a Deus. Mas Jesus questiona os discípulos: por que não dar para este povo o que nós temos para comer? Por que não convidar este povo com o que nós temos? Jesus não achou necessário que aquele povo fosse buscar comida. Ele tinha certeza que com ele e com os discípulos havia alimento suficiente para aquele povo.
Porém, os discípulos disseram: Jesus, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Como alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes? Aleluia! Jesus, porém, pede para que os discípulos trouxessem aquele alimento. Jesus pega o pão, ora, levanta o céu, ora, reparte o pão e distribui para aquele povo. Aquele povo, aquela multidão que estava com Jesus Cristo, todos comeram. A Bíblia nos diz que 5.000 homens e mulheres e crianças comeram. Se você fizer o cálculo, 5.000 homens, e colocar uma esposa para cada, já são 10.000 pessoas. Se você colocar 3, 4, 5 crianças para cada, geralmente famílias grandes naquela época, isso se estendia, os números eram maiores. Aleluia! Nós temos uma proporção, e dentro dessa proporção nós já podemos imaginar e entender a grandeza do milagre que foi feito ali, naquele lugar. Aleluia! Glória a Deus. E a Bíblia também nos diz que além do alimento, ainda sobrou. Aleluia. A Bíblia nos diz que sobrou 12 cestos cheios. Glória a Deus. E quando eu me deparo com esse desenvolvimento, essa primeira parte da pregação, eu entendo, irmãos, que quando nós andamos com Jesus Cristo, quando nós estamos do lado dele, diácono Elisandro, não nos falta nada, irmão. Aleluia. Nós não precisamos nem nos preocupar em nos deslocar para buscar alimento. Nós não precisamos nos preocupar a sair do lugar onde nós estamos, porque Deus, através do seu milagre, do seu poder, aleluia, Ele supre as necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele supre as necessidades. Quando você está caminhando com Jesus, quando você está caminhando do lado dele, quando você faz parte do povo dele, aleluia, você tem a certeza que ele vai suprir as suas necessidades. Aleluia. Preste atenção, irmão, na palavra, Deus está falando com você. Mangrese, Deus está falando. Aleluia. Diácono Wagner, Deus está falando nessa noite. Quando você está do lado dele, não falta nada. Aleluia. Eu também acredito que aquele alimento talvez não tenha servido para engordar alguém ou para alguém comer demais, mas foi o essencial. E do essencial ainda sobrou comida, sobrou alimento. Quando você está com Jesus, quando você está disposto a segui-lo, a caminhar junto com ele, ele faz um milagre para você. Aleluia. Aquele povo iria se colocar em risco, caminhar, aleluia, na escuridão, no deserto para buscar comida. E Jesus estava dizendo: não, deixa comigo, eu resolvo. Deus te diz nessa noite: eu resolvo, deixa comigo. Eu estou cuidando, irmã Vera, da sua aprovação. Eu estou cuidando, irmã Grace, daquilo que você tem pedido. Aleluia. Glória a Deus. Basta nós andarmos com Jesus Cristo. Basta nós seguirmos o caminho junto com Ele. Escutar as suas palavras. Estar disposto a estar do lado dEle. Aleluia. Glória a Deus. O primeiro milagre foi feito. A multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Deus fez naquele lugar. Aleluia. Pessoas se saciaram. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós estamos caminhando com Ele, se nós estamos fazendo a obra, se nós estamos nos dedicando, diácono Elisandro, para que se preocupar? Aleluia. A preocupação, ela é válida. Ela é válida. Nós somos seres humanos, nós podemos nos preocupar com o dia de amanhã, com o dinheirinho que vai entrar para sustentar o nosso lar, a nossa família. Mas a nossa confiança em Deus tem que ser maior que tudo, maior que a nossa preocupação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E após esse acontecimento, após esse primeiro milagre, Jesus então ordena com que os discípulos fossem para outro lugar.
aleluia, fossem para outra banda e que os discípulos fossem de barco, fossem viajar de barco. E enquanto esses discípulos iam viajando, Jesus disse para eles: eu vou me despedir da multidão. Aleluia. E os discípulos saíram de barco, Jesus se despede da multidão e decide ir ao monte orar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E quando você lê na Bíblia, e a Bíblia diz que Jesus vai ao monte orar a Deus, você dá um sorriso, porque você olha a Bíblia, a grandeza de Jesus, aleluia, a grandeza do nosso Deus, aleluia, e ele se dispôs a ir ao monte orar. Muitas vezes nós temos dificuldades de dobrar o nosso joelho, de ir caminhando para o nosso trabalho, vindo para a igreja, temos dificuldades de orar a Deus, de conversar com Deus. A Bíblia não nos relata o que Jesus conversou com Deus, mas só diz que ele estava no monte orando. Aleluia. Eu posso até mais ou menos imaginar o que Jesus falava com Deus. Talvez Jesus estivesse dizendo: Deus, muito obrigado pelo milagre. Muito obrigado por não desamparar o teu povo, essas pessoas que estavam me seguindo. Obrigado, meu Deus, por abrir as portas. Obrigado, meu Deus, por não deixar faltar nada. Eu imagino que era isso que Jesus falava. Talvez até apresentando: Senhor, eu te apresento fulano, ciclano. Essas pessoas que foram curadas, meu Deus. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Jesus estava orando a Deus e colocando diante dele alguma coisa. A Bíblia não nos relata, mas nós podemos imaginar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E enquanto o barco andava sobre o mar, Jesus percebe que já se fazia tarde e o barco já se encontrava no meio do caminho. Aleluia. Glória a Deus. E é então que Jesus resolve fazer mais um milagre para provar aquele povo, para provar os discípulos. Aleluia. Jesus, glória a Deus, aleluia. Eu acredito, no meu ponto de vista, ser um dos maiores milagres que Jesus fez, caminhar sobre as águas. Algo que para os homens é completamente impossível. Não existe hipótese nenhuma. Qualquer homem pode tentar, mas não consegue. Pode inventar o equipamento que for, mas diante da grandeza de Jesus Cristo não existe. Porque essa glória é para Ele. O milagre vem através dele. Então Jesus andando pelo mar, aleluia. Os discípulos ao ver se assustam e até pensam que era um fantasma. Aleluia. Mas quem estava ali diante deles era Jesus, o Todo-Poderoso, o que curava enfermos, o que multiplicava pão. Muitas vezes nós olhamos para algo que é a nossa vitória, aleluia, que é Jesus falando conosco, e nós entendemos ao contrário. Nós entendemos talvez seja até um fantasma. Fizemos até mesmo uma tempestade no copo d'água. Aleluia. Mas na verdade é Jesus na nossa frente. Aleluia. Nos mostrando que Ele é capaz, que Ele pode, que Ele faz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Meu filho, Deus te diz nessa noite: não temais. Tende bom ânimo, meu filho. Aleluia. Não temais, irmã Cíntia. Não temais, irmã Grace. Irmã Maria Lúcia, não temais, irmã Maria Lúcia. É Jesus. Aleluia. Diácono Elisandro, não temais. Aleluia. Deus está dizendo para você que diante desse cenário que se parece um fantasma, é Jesus se colocando à frente. Talvez por uma conversão, talvez por um milagre, uma mudança de atitude. Aleluia. A salvação.
Deus trabalha das suas diversas maneiras. Ele tem os seus propósitos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz aos discípulos, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então Pedro resolve fazer prova com Jesus. Senhor, se és tu, que eu possa ir contigo sobre as águas. Jesus poderia ter feito um simples clarão, poderia ter colocado uma luz, poderia ter aberto a visão daqueles homens e eles entendessem que realmente quem estava ali era Jesus. Mas Jesus quis provar para Pedro que ele, olhando para Jesus, focando em Jesus, indo em direção a Jesus, ele teria a capacidade de caminhar sobre as águas. Aleluia! Ele tinha capacidade de operar o mesmo milagre que Jesus fez, porque Jesus estava com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, irmãos, Pedro, como disse o diácono Wagner, Pedro se distraiu. Pedro perdeu o foco. Pedro, que deveria apenas olhar para Jesus, olhou para o lado. Olhou para a direita, talvez para a esquerda, talvez tenha olhado para trás. A Bíblia diz que ele olhou para o lado. E o vento que se fazia naquele lugar o assustou, o deixou com medo. Aleluia! E Pedro começa a afundar. E Pedro clama a Deus, Senhor, salva-me. Aleluia! Nós não podemos perder o foco, diácono Elisandro. Nós não podemos, igreja, perder o foco. Nós temos que estar concentrados na nossa caminhada, olhando para Jesus, na direção de Jesus. Nós temos que estar com Ele. Aleluia! Se nós nos desviarmos, nós vamos afundar. Nós trouxemos a palavra aqui sobre os dois alicerces. Que se eu estiver firmado com Jesus Cristo, buscando o seu caminho, na direção dele, nada me acontece. Agora, se eu sair do caminho, se eu olhar para o lado, se eu olhar para as coisas do mundo, se eu olhar para as dúvidas, para as distrações, aleluia, glória a Deus. Se eu colocar o medo em primeiro lugar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus diz aqui nessa noite, meu, ande com Jesus para que você tenha pão e peixe. E foque em Jesus, não olhe para o lado para que você não afunde. Aleluia, glória a Deus. Jesus estende a mão, segurou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Jesus ainda é misericordioso, estende a mão a Pedro e o levanta. E pergunta para ele, por que tu duvidas, Pedro? Aleluia. Por que a dúvida no teu coração? Por que, Pedro? Aleluia. Por que tu duvidas? Aleluia. Por que tu duvidas daquilo que eu tenho para ti? Aleluia. Aleluia. Não olha para o lado, meu irmão. Foca em Jesus Cristo. Lá abaixo e canta lá abaixo. Deus está te dizendo nessa noite, por que tu duvidas sobre teu ministério? Por que tu tem dúvidas sobre a tua família? Por que tu tem dúvidas sobre os teus filhos? Entrega nas mãos de Deus. Foca em Jesus. Vai fazer a obra, vai se dedicar. Aleluia. Deus é contigo, Ele está na tua frente. Aleluia. Abaixo, canta, aleluia. Deus cuida de ti, cuida da tua família, cuida do teu pai, da tua mãe. Não tenha dúvida. Ele cuida do teu emprego. Louvado seja o teu santo nome, meu Deus. Por que duvidastes? Aleluia. Glória a Deus. E no final de tudo isso, eles se aproximam, aleluia, dos que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Reconheça, irmão.
Reconheça as suas dificuldades, os seus anseios, mas não perca o foco. Não perca o foco de estar diante da vontade de Deus, na direção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é contigo. Ele quer operar na tua vida. Aleluia. Ele quer fazer uma obra tremenda na sua vida. Aleluia. Você não entrou aqui em vão. Aleluia. Deus hoje falou 2 vezes com você, através da palavra introdutória, através da pregação. E você ainda vai ter dúvida. Você ainda vai colocar suas dúvidas em primeiro lugar. Louvado seja o nome de Deus. Deus ama cada um que está aqui. Ele não quer que você continue cometendo os mesmos erros. Aleluia, tendo as mesmas dúvidas. Ele quer usar você de uma maneira tremenda. O ministério de Deus na sua vida recém está começando. O propósito de Deus na sua vida recém está começando. Você ainda tem muito que aprender. Mas Deus te diz nessa noite, foque em Jesus. Foque na caminhada. Não olhe para o lado. Não olhe para a esquerda, para a direita. Não olhe para quem está do teu lado. Não olhe para o vento, não olhe para a provação. Apenas cumpra, aleluia, a tua chamada, o teu ministério, aquilo que Deus tem para você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Quando eu acordei hoje, aparentemente um dia tranquilo, mas no decorrer do dia, conforme ia chegando, próximas horas de começar este culto, aleluia, a correria começou e eu não conseguia me concentrar na palavra, eu não conseguia meditar, e eu tive a convicção e a certeza que Deus ia falar com alguém aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus tem grandes coisas para fazer neste lugar. Diácono Elisandro, eu posso te dizer, Deus tem grandes coisas para fazer na tua família. Não temais, Deus é contigo, meu filho. Aleluia. Abaixo. Aleluia. Se coloque em pé, irmão, nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.